Olá, seja bem-vindo ao webinar Gestão de Produto com Inteligência Artificial, um caso Netflix. Eu sou o Diogo Almeida, trabalho com gestão de produto há mais de 8 anos, sou professor e coordenador académico e criei a Product-Led Growth Factory exatamente para ajudar gestores de produto e pessoas curiosas a navegarem nesta transformação digital que estamos a viver atualmente. Então, antes de começarmos, o que é que imaginem isto? Vocês são gestores de produto de uma empresa com 270 milhões de utilizadores espalhados por 190 países. Todos os dias, esses utilizadores abrem a vossa aplicação e têm à disposição mais de 15 mil títulos para escolher. E aqui está o desafio. Os utilizadores têm apenas entre 60 a 90 segundos de paciência para encontrar algo que querem ver. Se não encontrarem, fecham a aplicação e vão para a concorrência. Como é que vocês resolveriam este problema? É exatamente essa a questão que a Netflix enfrentou e que resolveu de forma brilhante, transformando-se na empresa que conhecemos hoje. Mas antes de explicar como é que eles fizeram isto tudo, quero partilhar convosco alguns números que, francamente, ainda me deixam incrédulo. Então, sabiam que o mercado de inteligência artificial cresceu de 93,5 mil milhões de dólares em 2021 para quase 1 trilhão de dólares previstos para 2028? Isto representa um crescimento de mais de 1000% em apenas 7 anos. E estamos perante uma revolução tecnológica 100%. Agora os números que realmente importam para nós, entusiastas de produto. 72% das empresas já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma função do seu negócio. E as empresas que adotaram inteligência artificial reportam em média 15% de aumento na produtividade e, mais impressionante ainda, as que adotaram inteligência artificial antes das restantes, ou seja, AI First, estão a crescer 2,3 vezes mais rápido do que os seus concorrentes. No entanto, aqui está o que me preocupa e que devia preocupar-vos também. Apenas 23% dos gestores de produto dizem sentir-se muito confiantes na sua capacidade para implementar a inteligência artificial nos seus produtos. E para resolver isto precisamos começar a desmistificar alguns conceitos. Porque toda a gente fala de inteligência artificial, mas quantos realmente percebem o que é que está a acontecer? Porque a inteligência artificial não é nova, existe há décadas. O que mudou foi a democratização da mesma. Porque hoje qualquer pessoa com um portátil consegue aceder à tecnologia que há 5 anos só estava disponível para programadores ou em plataformas muito específicas. E isto é o que ninguém vos está a contar. A maioria das empresas está a falhar miseravelmente na implementação da inteligência artificial. Porquê? Porque estão a tratá-la como uma ferramenta e não como uma potenciadora estratégica. Espero que estejas a gostar. E antes de avançarmos, deixa dar-te uma novidade em primeira mão, porque a partir de amanhã o meu curso Gestão de Produto 5.0 Essenciais e Decisões com Inteligência Artificial vai ficar disponível. É um curso super completo que te vai preparar para esta nova era da gestão de produto com inteligência artificial. Vais ter acesso a estratégias, exemplos práticos e frameworks que não vou partilhar em mais lado nenhum. E aqui está a parte que só acontece agora. Como estás a assistir ao webinar, tens 100 € de desconto direto nas inscrições das próximas 48 horas. Ou seja, vais ao link que está na descrição e se te inscreveres nas próximas 48 horas vais ter 100 € de desconto no meu curso. Queres melhor? Então, desejo-te um resto de bom do webinar, inscreve-te no meu curso e vemo-nos lá. Até já! Na minha experiência, as empresas estão em 3 níveis diferentes de maturidade. Primeiro, inteligência artificial a nível operacional, onde 80% das empresas utilizam automações básicas, ferramentas como o ChatGPT para analisar conteúdo, análise automática de documentos, chatbots, etc. É útil, mas não te vai garantir vantagem competitiva nenhuma. Segundo, inteligência artificial tática, onde 15% das empresas conseguem integrar inteligência artificial nos seus processos de produto, como análise preditiva de taxas de abandono, personalização de experiências, otimização de preço, etc. Aqui começam a ver algum retorno real e a perceber o seu potencial, mas pode ainda ser melhor, porque em terceiro tens a inteligência artificial de forma estratégica, onde apenas 5% das empresas têm inteligência artificial no núcleo da sua proposta de valor. O produto não existe sem esta inteligência. Pensem no algoritmo do TikTok, ou nos sistemas de recomendação da Netflix, ou mesmo na condução autónoma de um Tesla. A verdade é que estamos numa revolução tecnológica, e as empresas que não adotarem inteligência artificial nos próximos 2 ou 3 anos vão ficar para trás de forma irreversível. Mas para isso, e este é um grande mas, a maioria dos gestores de produto tem que deixar de utilizar a inteligência artificial de forma completamente superficial. Entrando agora no caso Netflix, vamos regressar a 2006. A Netflix tinha acabado de lançar o seu serviço de streaming, mas ainda era principalmente uma empresa de DVDs por correio. O problema era claro, mas difícil de resolver. Como é que os utilizadores descobriam conteúdo novo? Na altura, a Netflix usava um sistema básico de classificação de 1 a 5 estrelas, e os utilizadores avaliavam os filmes e a Netflix tentava adivinhar o que podia agradar-lhes a seguir com um sistema de recomendação chamado Cinematch. Mas vejam estes números, apenas 35% do conteúdo era descoberto através de recomendações, o tempo médio que um utilizador passava à procura de conteúdo para ver era de 18 minutos e a taxa de abandono era de 15% ao ano, demasiado alta para um serviço de subscrição onde deve rondar os 5-7%. Ou seja, com estas métricas o futuro era insustentável. E com o crescimento da concorrência, a Netflix percebeu que precisava de uma nova solução e radical. Então, para tentar resolver este problema, no mesmo ano lançou um desafio global chamado Netflix Prize. Quem conseguisse melhorar as recomendações do Cinematch em pelo menos 10% ganhava $1 milhão. E o que é que aconteceu? Equipas de todo o mundo inteiro participaram. A vencedora usou uma técnica chamada Ensemble, ou seja, uma combinação de vários modelos que juntos produziam resultados mais eficazes. E este foi o grande momento de viragem que marcou o início da Netflix como uma empresa orientada por dados que conhecemos hoje. Agora, antes de perceber como funciona o algoritmo, precisamos de entender algo bastante importante.
é que com isto, a Netflix percebeu que o problema não era uma solução técnica, mas de produto. As pessoas não queriam classificar filmes com estrelas, porque era trabalho adicional. O que elas queriam era simplesmente encontrar algo bom para ver e rapidamente. E esta mudança de perspectiva, de focar em melhorar o sistema de classificações para aprimorar a jornada de descoberta, foi o primeiro passo para a Netflix crescer. Então, como é que a Netflix construiu este motor grande de recomendação? Atualmente, eles utilizam um sistema de recomendação híbrido, ou seja, um conjunto de várias técnicas complementares que trabalham juntas para prever o que queremos ver a seguir. A primeira técnica chama-se filtragem colaborativa. Esta abordagem analisa padrões de visualização entre utilizadores semelhantes. Por exemplo, se tu viste e gostaste da série Dark, e outras pessoas também viram Dark e gostaram de Black Mirror, a Netflix pode recomendar-te essa série mesmo que nunca tenhas procurado por ela. A segunda técnica é a filtragem por conteúdo. Aqui o sistema analisa as características dos títulos, como o género, o elenco, o realizador, o tom da narrativa e compara com os teus hábitos de visualização. Se costumas ver comédias românticas com atores específicos, o sistema vai priorizar conteúdos semelhantes. Além disso, a Netflix utiliza modelos avançados de aprendizagem automática, que chamamos de Machine Learning, incluindo fatorização de matrizes, redes neuronais profundas e Contextual Bandits, um tipo de algoritmo que aprende e se adapta em tempo real com base na resposta do utilizador. Existem ainda outros mecanismos que a Netflix descobriu como a regra dos 30 segundos. Se alguém assiste mais 30 segundos de conteúdo, há 90% de probabilidade de continuar a assistir pelo menos mais 2 minutos. E se for menos de 30 segundos é considerado um bounce e não conta como envolvimento positivo com esse conteúdo. Esta métrica simples tornou-se fundamental para treinar os algoritmos, porque no final do dia não interessa se alguém diz que gostou de um filme ou de uma série, interessa se o visualizou. Esta foi uma das primeiras lições sobre comportamento versus opinião que a Netflix também descobriu. Agora, apesar destes sistemas todos bastante avançados, a verdadeira genialidade está nos microgéneros, porque a Netflix criou mais de 76 mil microgéneros únicos. Exemplos reais incluem filmes de ação com um protagonista forte do sexo feminino, comentários sobre crimes reais ambientados nos anos 80 ou comédias românticas com um final feliz para adolescentes. Cada filme é etiquetado com dezenas destes microgéneros e isso permite recomendações incrivelmente específicas e afuniladas que vão muito além dos géneros tradicionais, como um filme de comédia ou um filme de drama. E para além do sistema de recomendação, os microgéneros e a regra dos 30 segundos, a Netflix utiliza inteligência artificial de forma multimodal para analisar múltiplas dimensões do conteúdo em simultâneo. Essas redes neuronais permitem analisar comportamentos subtis que os algoritmos simples não conseguem detectar, como padrões de pause and play, quando paras e o porquê, em que momento, comportamento de maratona versus visualização espaçada e microexpressões durante a navegação, como quando, por exemplo, hesitas em cima de um trailer antes de clicar no mesmo. Existe ainda um sistema chamado AVA, Aesthetic Visual Analysis, que permite adaptar o conteúdo e a capa de um filme ou série de acordo com os gostos do utilizador, podendo a homepage da Netflix ter milhões de versões na casa de cada um de nós. Mas este sistema vai muito além de escolher miniaturas, analisa conjuntos de cores, ângulos de câmara, ritmo de montagem, identifica estilos visuais e ambiente da banda sonora, e até reconhece padrões visuais que conseguem correlacionar com o envolvimento. E claro que isto vai afetar a nível de user experience, porque quando abrimos a Netflix, o que vemos não é uma simples lista de filmes e séries. É uma grelha cuidadosamente organizada por algoritmos de classificação. Cada linha horizontal tem um propósito. Top 10 em Portugal, continuar a ver, porque viu este, veja este, ou então novidades de Netflix, etc, etc, etc. A ordem dos conteúdos é personalizada para maximizar a probabilidade de clicarmos em algo que nos agrade rapidamente, porque os primeiros segundos de interação são críticos. Se não encontrarmos algo interessante em menos de 90 segundos, lá está, há uma forte probabilidade de desistirmos da aplicação. Portanto, a organização visual da Netflix é um exercício de design orientado por inteligência artificial. E se eu vos disser agora que a inteligência artificial da Netflix não se limita à recomendação de conteúdo? Pois é, ela também influencia o que é produzido. Um dos exemplos mais emblemáticos é House of Cards. A decisão de produzir esta série original foi baseada puramente em dados. A Netflix sabia que o público adorava conteúdos políticos, que Kevin Spacey tinha uma boa taxa de retenção e que os filmes realizados por David Fincher eram bem avaliados pelos subscritores. E juntaram tudo e nasceu a House of Cards. E aqui fica um exemplo concreto de como fizeram esta personalização. Quando lançaram House of Cards, eles não criaram apenas um trailer, criaram 10 trailers diferentes. E os utilizadores que gostam de dramas políticos viram Kevin Spacey em primeiro plano. Fãs de David Fincher viram cenas com a estética cinematográfica característica do mesmo. E utilizadores que preferem dramas psicológicos viram Robin Wright. Ou seja, a mesma série, mas com mensagens completamente diferentes, otimizadas para maximizar a taxa de clique de cada segmento. Com isto, hoje já assistimos a algoritmos que ajudam a definir que tipo de histórias devem ser contadas, quais os melhores mercados para lançar certo tipo de conteúdos e até que línguas devem ser priorizadas em dobragens e legendas. Já estão surpreendidos? Então aqui fica verdadeiramente fascinante como é que todos estes sistemas que eu estive a falar trabalham juntos e em tempo real. O sistema divide todos os utilizadores em 1300 clusters. Não são baseados em demografia, são baseados puramente em comportamento de visualização. Por exemplo, o cluster 247 pode ser definido como pessoas que assistem a séries de crime durante a semana e comédias ao fim de semana. Já o cluster 891 seriam pessoas que fazem maratonas de série completas e preferem conteúdo internacional. O cluster 1156 inclui pessoas que veem filmes de ação nos primeiros 20 minutos do dia e documentários depois das 22 horas. É quase como levar o conceito de persona a um extremo nunca antes visto. E seguramente vocês pertencem a múltiplos clusters simultaneamente, dependendo sempre
do contexto. E isto é fundamental para perceber. Não são uma pessoa estática, são diferentes pessoas dependendo da altura do dia, do dispositivo que estão a utilizar e do vosso estado de espírito. E nesta linha percebemos que as recomendações mudam com base neste contexto. Dados reais da Netflix mostram que numa segunda-feira às 8 da manhã há 60% maior probabilidade de verem notícias ou documentários. Já numa sexta às 21 há 8% de probabilidade de verem filmes de ação. E no domingo à tarde é o pico de consumo de séries familiares. O algoritmo sabe isto e ajusta as recomendações em tempo real. Não é apenas o que recomendam, é quando recomendam, porque o timing é fundamental. Agora vamos a números concretos do impacto disto tudo. Na descoberta de conteúdo, em 2012 apenas 35% do conteúdo era descoberto por recomendações. Hoje, em 2025, este número subiu para 80%. E no envolvimento com o conteúdo, o tempo médio de procura desceu de 18 minutos para os tais 90 segundos. E o tempo total de visualização tem aumentado 25% ano após ano desde 2018. Já a taxa de conclusão de séries subiu para 70% comparado com os 40% de toda a média da indústria. Mas aqui está o número mais impressionante. A Netflix estima que o sistema de recomendação lhe poupa mais de $1 milhão. E como é que vocês acham que eles calculam isto? É muito simples. A taxa de abandono passou de 15% para 5% ao ano. E o custo de aquisição de cliente é entre $200 a $300 por cada utilizador. Com 270 milhões de utilizadores, a cada 1% de redução de abandono representa $540 milhões poupados. É fácil ou não? O algoritmo não é apenas uma funcionalidade, é o motor económico da empresa. Mas claro que ainda existem imensos desafios e para chegar aqui foram precisas muitas horas de planeamento e descoberta. E diria até que os desafios para se manterem na liderança são maiores do que os que foram para chegarem aqui. Porquê? Pois, porque a personalização extrema também pode gerar problemas. Um deles é a chamada bolha de filtro, que é o risco de ficarmos presos a conteúdos semelhantes sem descobrir coisas novas. E a Netflix já começa a ter consciência disto e tenta introduzir sugestões fora da zona de conforto do utilizador. Outro desafio é o equilíbrio entre decisões baseadas em dados e intuição criativa, porque nem tudo o que funciona pode ser previsto por algoritmos. Algumas apostas arriscadas continuam a ser necessárias. E no futuro é provável que vejamos a Netflix a utilizar inteligência artificial generativa para produzir sinopses, trailers ou até testes para escolher os atores de um filme. Agora, antes de enumerar os pontos-chave que retiramos deste caso, espero que tenhas gostado desta imersão na Netflix e se quiseres saber mais e aprofundar o teu conhecimento, aconselho-te a seguir a página da PLG Factory, onde podes encontrar ferramentas e dicas gratuitas para alavancar o teu negócio e as tuas ideias. Então, e que pontos-chave é que retiramos da Netflix? Ponto número 1. Não ligues apenas ao que os utilizadores dizem, observa também o que eles fazem, porque as classificações por estrelas eram inúteis. As pessoas mentiam, conscientemente ou não. Diferentes pessoas utilizam escalas diferentes. E o contexto de visualização importa mais do que a opinião geral. E a aplicação prática disto é simples. Em vez de inquéritos de satisfação, implementa rastreamento comportamental. Que ações é que os utilizadores realmente fazem? Onde é que passam mais tempo? Quando é que abandonam? Porque o comportamento é a chave da verdade. Lição número 2. A personalização é fundamental. A Netflix provou que o tamanho único não serve a todos. Com 270 milhões de utilizadores, tem efetivamente 270 milhões de produtos diferentes. Cada página inicial é única. Podem começar com pequenas coisas, como personalizar a ordem de funcionalidades do vosso produto, o conteúdo do vosso e-mail ou as notificações que enviam. Até as cores da interface podem ser alteradas. Número 3. O contexto importa tanto quanto o conteúdo. A Netflix descobriu que quando assistem é tão importante quanto o que assistem. Considerem sempre que dispositivo é que o utilizador está a utilizar, a altura do dia, qual é a semana, qual foi a última ação que fez e se há algum evento externo relevante como feriados ou eventos desportivos. 4. Dados originam mais dados. O ciclo virtuoso da Netflix funciona assim. Mais utilizadores geram mais dados permitem melhores recomendações resultam em utilizadores mais envolvidos. E utilizadores mais envolvidos significam menos abandono e mais recomendações boca a boca, o que também chamamos de word of mouth. Por isso identifiquem os vossos ciclos de dados. Que dados é que podem recolher que melhoram a experiência do utilizador e que por sua vez geram mais dados. Quinto, a inteligência artificial multimodal é o futuro. E a Netflix demonstrou que a próxima fronteira é a análise multimodal. Combinar múltiplos tipos de dados em simultâneo. Não basta analisar apenas comportamento ou conteúdo, é preciso analisar visual, mais áudio, mais texto, mais comportamento, mais contexto, etc. Padrões complexos emergem quando combinamos todas estas dimensões. Por isso, se tens um produto com imagens, analisa melhor que tipos de imagens funcionam melhor. Tens textos como descrições ou avaliações, usa o processamento de linguagem natural para extrair sentimento dos mesmos. Tem vídeo, analisem padrões de visualização, onde param, aceleram, onde repetem um vídeo, se voltam a repetir alguma parte, combinem dados comportamentais com características de conteúdo. E nisto, a Netflix provou uma coisa fundamental. Quando realmente compreendem os vossos utilizadores e usam essa compreensão para criar valor, o crescimento é inevitável. Conseguiram tornar um problema simples e responder à pergunta: o que eu vou ver hoje? Numa vantagem competitiva de $1.000 milhões. E de facto, que problema simples no vosso produto é que se pode tornar na vossa próxima grande oportunidade. E a resposta está nos dados que vocês já têm, nos comportamentos que vocês observam e nas necessidades que já conhecem. Só precisam de começar a ligar todos os pontos. Obrigado pela vossa atenção e energia, foi fantástico partilhar este conhecimento convosco e para perguntas encontram-me através das redes sociais da PLG Factory e lembrem-se, comecem pequeno, pensem em grande, mas mexam-se rápido. Até à próxima!